Aqui Alexandre Carvalho, do blog Geografia Olímpica, Oli Tóquio 2020 Favoritos para Tóquio, e do canal do YouTube Sovurs, continuando a apresentação dos meus livros olímpicos. Esse livro de Olympische Spiele, 1960, Rome Squaw Valley, livro do Comitê Olímpico da antiga Alemanha Ocidental. Aqui a quarta parte desse livro, um livro grande, volumoso, com muito texto, muita fotografia, e vamos para o que pode ser a última etapa de filmagem. Aqui a cerimônia de premiação, uma cerimônia de premiação, as medalhas aqui dos Jogos de 1960, em Squaw Valley, nos Estados Unidos. As partidas de hóquei, aqui um competidor da União Soviética, que ficou com a medalha de bronze, perdeu para Estados Unidos e Canadá. E aqui um lance do jogo entre Estados Unidos e União Soviética. Vitória dos norte-americanos. Os norte-americanos que depois bateram os canadenses e conquistaram a medalha de ouro. Aqui essa foto dos campeões da prova de 1.500 metros na patinação de velocidade, o empate entre o norueguês Roald Haas e o soviético Yevgeny Grishin, que nos Jogos de 1956 havia empatado também na primeira colocação com o compatriota Yuri Mikhailov. E aqui o Yevgeny Grishin competindo na prova de 1.500 metros, onde ele conquistou a medalha de ouro, empatando com o norueguês Roald Haas. Um outro competidor aqui, o austríaco Ernst Rintessier, que conquistou a medalha de ouro na prova de slalom. Foi o campeão do slalom, a Áustria tradicionalíssima, Ernst Rintessier, da Áustria, o campeão do slalom. Mais disputas no esqui alpino, aqui no slalom, Willy Bogner realizando sua descida, e o Ludwig Leitner também se desequilibrando na prova. O percurso do slalom, as bandeiras próximas, é uma prova mais técnica do esqui alpino. Existem as provas de velocidade, né, que no caso o downhill, e depois a de slalom super gigante. Depois as outras, o slalom gigante e o slalom, que são provas mais técnicas, os portões mais próximos e uma inclinação menor, né, da montanha. Prova de patinação de velocidade, aqui acima o soviético Viktor Kositchkin, campeão da prova de 5.000 metros. Kositchkin, campeão da prova de 5.000 metros, e medalhista de prata nos 10.000. E aqui um aquecimento dos competidores. Lembrando que essa prova é disputada em duplas, né? As duplas vão marcando o tempo de 2 em 2 e vence o melhor tempo. Então aqui é simplesmente um treinamento dos competidores, não é uma prova individual dos jogos. Aqui o grande campeão, o Viktor Kositchkin, que também ganhou medalha na distância de 10.000 metros, onde ele perdeu para o norueguês Knut Johannessen. A prova de revezamento, 4 por 10 quilômetros, acabou vencida pela Finlândia. Mais um momento aqui aqui a prova de 50 quilômetros, o sueco Jernberg, que foi campeão em 1956, competindo aqui. Só que no caso a vitória ficou com Kalev Hamalainen, também finlandês. Aqui o Veikko Hakulinen, da Finlândia, conquistando a medalha à frente do Håkon Brusvin, da Noruega, no revezamento. Aqui como diferença apertadíssima entre eles. O grande Veikko Hakulinen, um dos grandes destaques da Finlândia nesses Jogos Olímpicos. Ele garantiu a vitória dos finlandeses em cima da poderosa equipe da Noruega, do Håkon Brusvin. Ficou com a medalha de prata, chegando à frente aqui o Veikko Hakulinen. E aqui a foto, aqui abaixo a foto dele, né, no destaque.
surpreendendo, né? Batendo o Brusvin. O Brusvin era mais rápido, né? Que foi o campeão da prova de 15 quilômetros. Aqui a Annie Hechtveit, do Canadá, vencedora da prova de slalom. Acima, a Barbie Henneberger, que ficou na terceira colocação. E Betsy Neist, cumprimentando, né, a Penny Pitou dos Estados Unidos. Um revezamento feminino do esqui de fundo, que foi vencido pela Suécia. As soviéticas se complicando aqui e deixando escapar a chance de medalha de ouro, já que as soviéticas dominaram o pódio na prova individual de 10 quilômetros, conquistaram o ouro, prata e bronze, mas no revezamento acabaram perdendo para a Suécia. Mais uma partida de hóquei, um jogo da Alemanha diante da União Soviética, ou dos Estados da União Soviética, que é o CCCP. E a comemoração dos norte-americanos, que foram os campeões do torneio. Aqui o Helmut Recknagel, da Alemanha, campeão da prova de salto, no salto de esqui. E o David Jenkins, dos Estados Unidos, o grande campeão da patinação artística, individual masculino. Mais uma foto aqui do alemão Helmut Recknagel, campeão da prova do salto de esqui. Aqui uma página bem diversificada de fotos. O Knut Johannessen, da Noruega, conquistando a medalha de ouro dos 10.000 metros. E aqui uma série de competidores. O Kalev Hamalainen, que venceu a prova dos 50 quilômetros, que seria a maratona do esqui de fundo. A medalha de prata, o Veikko Hakulinen, também da Finlândia. E o medalhista de bronze, o Rolf Ramgaard, da Suécia. Medalhista de bronze. E aqui o campeão de 1956, ficou na 5ª posição, o Sixten Jernberg, que foi o vencedor da prova de 30 quilômetros. Então aqui grandes campeões nessa prova, o Kalev Hamalainen, Veikko Hakulinen, Rolf Ramgaard e o Sixten Jernberg. E aqui o grande campeão Knut Johannessen, da patinação de velocidade. Aqui uma tomada geral de onde foram disputadas as provas. Aqui o rink de patinação, locais de esqui de fundo, do hóquei. Toda a tomada aqui de Squaw Valley, nos Estados Unidos. O encerramento dos jogos, fantásticos jogos de inverno de Squaw Valley, onde a União Soviética obteve 21 medalhas, 7 de ouro, seguidos pelos Estados Unidos com 10 medalhas, 3 de ouro. Em que todos as questões de estatística, as estatísticas desses Jogos Olímpicos, o pessoal que trabalhou nessas estatísticas. Um grande livro, e a página de resultados desses jogos. Então, um pequeno comentário de cada prova. O número de competidores, 31 competidores, 100 metros masculinos no atletismo. 30, que acho que é o feminino, Frauen é o feminino. 100 metros feminino, 31 participantes de 18 países, 7 eliminatórias, 4 quartas de finais, 2 semifinais e uma final. O recorde mundial, Strickland, de 1955 e Krepkina, da União Soviética, em 1958. O recorde olímpico, Gut Kutberg,
Cuthbert da Austrália, de 1956. Aqui os competidores que fizeram um tempo garantindo as semifinais. Aí fala o tempo das alemãs e vai falando, descrevendo como que foi a participação das alemãs. E aqui fala a final. Cita fala do vento, que não foi, fez 11 segundos, mas por causa do vento não foi considerado recorde. Então é interessante todos esses dados. E mais lá no meio do texto, né? Os textos, uma melhor explicação. Aqui, ó, os 200 metros masculinos. 61 competidores de 46 países, 12 eliminatórias, 4 na segunda fase, mais duas e uma final. Os recordes mundiais, recorde olímpico, e tá 26, com tempo entre 21 e 22 segundos, tal. Vai explicando o que aconteceu, como que era a ordem de entrada, né, dos competidores, que várias competições, né, o atletismo, os medalhistas, ó, de todas as provas do atletismo. Eu fiquei de olhar alguns resultados que eu estava para confirmar. Alguns atletas que, na hora que eu estava passando as fotos, ó, o atletismo feminino está explicando, fazendo uma explicação, ó, comentários sobre atletismo feminino, atletismo masculino. Então é um livro excelente nesse aspecto. Um livro excelente. Estou procurando ver onde fala do 4% aqui, ó, do 4% dos Estados Unidos, que os Estados Unidos acabaram perdendo para a Alemanha. A natação, forte domínio dos Estados Unidos, a Limburg, a Caroline Schuller, Chris von Salza. Os Estados Unidos perderam uma prova só. E a novidade nesses jogos foi a estreia da prova do revezamento, o 4% medley. Aqui a natação masculina, os australianos dominaram as competições individuais no nado livre, né? Venceram os 100, os 400 e os 1.500 metros, venceram sem costas. Aí os americanos deram o troco nos 200 borboletas, nos 200 peito, e venceram os 2 revezamentos. Aliás, os Estados Unidos ficaram um tempão sem perder revezamento, foram perder só em 1992. O revezamento masculino em Jogos Olímpicos. O resultado das provas de saltos ornamentais, o polo aquático, o comentário. Esse é um excelente livro sobre os Jogos Olímpicos de 1960. Aqui o comentário sobre as provas de ginástica, os resultados das 6 primeiras, aqui o feminino, aliás, o masculino, porque foram nesses jogos de 1960 que houve a divisão das provas entre as finais individuais por aparelho e do geral individual. Antes era feito tudo em conjunto, mas a partir dos jogos de 1960 houve essa separação. Afinal, as finais individuais um dia diferente das finais por equipes, da final por equipes.
As competições de remo, que teve um fortíssimo domínio da Alemanha. A Alemanha venceu 3 provas, a União Soviética venceu 2. A Alemanha chegou 4 vezes ao pódio e a União Soviética chegou 5 vezes. As competições de vela, o domínio da Dinamarca, com 2 vitórias, a Dinamarca, aliás, 1 vitória, 1 medalha de ouro e 2 de prata, e a União Soviética 1 de ouro e 1 de prata. Quase que a União Soviética é o país com melhor desempenho nas competições de vela, que seria algo assim incrível, né, dentro dos Jogos Olímpicos, considerando que a União Soviética não era um país tradicional na vela. As provas de canoagem, a União Soviética garantiu 3 vitórias, a Hungria venceu só 1 prova, só que a Hungria chegou 6 vezes ao pódio, contra 4 dos soviéticos. As competições de hipismo, que eu fiquei de ver quem foi a medalha de bronze ali por equipes, né, dos saltos. A medalha de bronze eu falei que foi Estados Unidos, né? Prata, aliás, seria Estados Unidos, e é isso mesmo. Os Estados Unidos conquistaram realmente a medalha de prata. E o resultado da disputa, né, do adestramento, que incrivelmente a União Soviética não conseguiu. Aliás, a União Soviética não houve disputa por equipes. Competição do concurso. A esgrima, o florete, esgrima também dominada pela União Soviética. Embora a Itália também tenha garantido uma boa participação, a União Soviética surpreendeu os italianos nas competições de esgrima, considerando que obteve só 2 medalhas de bronze em 1956, partiu para 7 medalhas, 3 de ouro em 1960. As competições de tiro, que havia uma dúvida aqui quanto a medalha do Hammerer, é austríaco mesmo, confirmado, e o Conk da Alemanha, na carabina deitada. 3 posições foi o Chamburkin da União Soviética, e no fuzil livre o Hubert Hammer da Áustria. Macmillan dos Estados Unidos no tiro rápido, Dumitrescu na fossa olímpica da Romênia, e Gushichin na pistola livre. Pentatlo moderno teve o domínio da Hungria. O hóquei vencido pelo Paquistão, derrotou a Índia. Aqui as competições de basquetebol, a União Soviética deu um show. O jogo Estados Unidos e Brasil foi 90-63. 90-63, aquele jogo que tem aquela foto que eu mostrei, né? No álbum aqui as escalações, só o segundo nome, né? As competições de futebol, né? A Itália perdeu a medalha de bronze para a Hungria. As competições de ciclismo, a Alemanha obtendo várias medalhas de prata diante da Itália, e a União Soviética obtendo sua primeira medalha de ouro, com a vitória na prova de estrada com Viktor Kapitonov. As competições de luta, no estilo greco-romano, Romênia e Bulgária com uma medalha de ouro, União Soviética e Turquia com 3 cada um. E as competições de luta livre, a Alemanha obteve uma medalha de ouro, os Estados Unidos com 3 medalhas de ouro. Todos os atletas vestiam óculos, né, da equipe americana, o Shelby Wilson, Terence McCann e o Douglas Blubaugh. E aqui os 4 medalhas de ouro da Turquia. Grande desempenho da Turquia na luta. O levantamento de peso, que teve o domínio da União Soviética, com 5 medalhas de ouro, contra uma dos Estados Unidos e uma da Polônia. As provas de boxe, a Polônia ganhou 7 medalhas, junto com os italianos.
Só que os poloneses obtiveram apenas uma medalha de ouro contra 3 medalhas de ouro de norte-americanos e de italianos. Italianos e norte-americanos fizeram as honras no torneio de boxe. As competições dos Jogos de Inverno. Aqui a prova do esqui de fundo, que é a União Soviética, que levou todas as medalhas, inclusive a quarta colocação. No revezamento acabou perdendo para a Suécia. As provas masculinas, né, que teve a Finlândia, foi a única que venceu 2 provas, e a diferença mínima de resultado entre Finlândia e 80 centésimos separaram Finlândia de Noruega, que é aquela chegada do Hakulinen com o Håkon Brusvin da Noruega. Eu não me lembro agora o que eu ia ver em termos de resultado. Não, eu já vi o que... na ginástica feminina, eu queria ver o resultado da Polina Stachova, que eu falei que obteve várias medalhas na ginástica. Polina Stachova. Vela. Aqui a ginástica. Ginástica feminina, Stachova ganhou medalha no individual, ganhou medalha por equipes, ganhou medalha nas assimétricas, ganhou medalha no solo, ganhou 4 medalhas individuais. Polina Stachova. Aqui o esqui alpino. Masculino, aqui o feminino. Traude Richter, Pitu. Patinação de velocidade. Primeiro o feminino, depois o masculino. Herren, Frauen. Aqui eles colocaram Damen. Na outra eles colocaram Frauen. Entender. Nomenclatura. O resultado do biatlon, Klas Lestander, da Suécia. A estreia do biatlon também nesses jogos. Aqui o hóquei sobre o gelo, Estados Unidos campeões. Aqui o livro foi adquirido 9 de março de 2001, Antiquariate Joseph Stoitzger, 38 marcos alemães. Na época não era caro, não. Hoje, se for comprar, meu Deus do céu. Aqui, mais um livro, encerrando esse fantástico livro, de Olympischen Spiele, 1960, Rome Squaw Valley, um livro do Comitê Olímpico da Alemanha Ocidental. Espero que tenham gostado, acompanhem, apoiem, inscrevam-se no canal, sou Wurs, e também acompanhe os blogs Geografia Olímpica e Olitok 2020, favoritos para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Alexandre Carvalho, mais um vídeo. Obrigado, até a próxima.